E se alguns dos melhores e mais saudáveis vegetais desaparecessem dos nossos pratos? Há muito tempo, os agricultores medievais cultivavam 15 superalimentos incríveis que a maioria das pessoas esqueceu. Vamos explorá-los e ver o que temos perdido. Primeiro, o skirret, Cherovia ou Sium caesarum. Esta raiz estrela da Idade Média desapareceu misteriosamente da agricultura moderna. Ao contrário das populares cenouras de hoje que exigem atenção constante, o skirret era a cultura perfeita de baixa manutenção. Uma vez plantadas, estas doces raízes multiplicavam-se silenciosamente sob o solo, criando um tesouro escondido de alimentos sem quase nenhum esforço por parte dos agricultores. É como ter uma conta poupança que produz vegetais em vez de juros. O sabor é o que tornava o skirret realmente especial. Naturalmente mais doces que as cenouras ou as pastinacas, estas finas raízes brancas eram tão deliciosas que conquistaram muitos admiradores. A nobreza medieval não se cansava delas e exigia que o skirret fosse cultivado nos jardins do palácio. Falamos de um vegetal com um clube de fãs real. O que tornava o skirret particularmente valioso na época medieval era a sua confiabilidade. Durante os invernos rigorosos, quando outras culturas falhavam, estas vigorosas raízes continuavam a fornecer alimento. Os antigos textos agrícolas descreviam-nas como o consolo da mesa do pobre quando os campos estavam estéreis. Talvez o mais impressionante seja a versatilidade do skirret. Os cozinheiros medievais assavam-nas, ferviam-nas, adicionavam-nas a guisados e até faziam bolos doces com elas. Eram essencialmente o equivalente medieval das batatas, antes que estas chegassem à Europa. Estas raízes foram tão úteis que mereceram o seu próprio brasão de armas, mas em algum ponto do caminho, este incrível vegetal caiu no esquecimento. A agricultura moderna favoreceu raízes maiores e de crescimento mais rápido. Enquanto isso, outra planta esquecida causava muito alvoroço nos jardins medievais: os alexandres Smyrnium olusatrum. Os romanos foram os primeiros a trazer esta planta audaz para a Grã-Bretanha, onde os agricultores medievais rapidamente se apaixonaram por ela. Mas os alexandres não se contentavam em permanecer em fileiras ordenadas nos jardins. Este vegetal tinha a ambição de uma erva daninha e o sabor de uma iguaria, o equivalente medieval a descobrir que o seu vizinho irritante é, na verdade, um ótimo cozinheiro, o que tornava os alexandres especiais. Cada parte era comestível: caules, folhas, flores, raízes e sementes. As pessoas medievais comiam os brotos tenros como aipo, usavam as flores em saladas e moíam as sementes como substituto da pimenta. As folhas adicionavam um sabor estranho, mas agradável, entre a salsa e o aipo, as sopas e guisados. A planta cresce até 6 pés, cerca de 1,8 metros de altura, com flores amarelo brilhantes que atraem insetos benéficos. Prospera em zonas costeiras, falésias e bermas de estradas sem ajuda humana. É o vegetal independente do mundo vegetal que aparece sem convite, mas faz um bom trabalho. Apesar da sua utilidade, os alexandres foram desaparecendo gradualmente das nossas dietas. Por volta de 1700, o aipo já tinha ocupado o seu lugar em jardins e cozinhas por toda a Europa. Hoje em dia, a maioria das pessoas passa por ele enquanto cresce de forma selvagem sem reconhecer esta fonte de alimento que já foi valiosa. Enquanto os alexandres se espalhavam audazmente por toda parte, outro favorito medieval tinha uma presença mais digna nos jardins: o bom rei Henrique, Chenopodium bonus henricus. Por que uma das plantas mais úteis da Idade Média desapareceu dos nossos jardins? O bom rei Henrique merece um regresso. Ao contrário dos rebeldes alexandres, o bom rei Henrique começa com um mistério. Ninguém sabe por que recebeu um nome tão real. O que sabemos é que estava presente em toda parte na Europa medieval, crescendo tanto de forma selvagem como em jardins cuidadosamente cuidados. Cultivar o bom rei Henrique é tão fácil como acumular pó numa estante. Cuida-se praticamente sozinha, brotando ano após ano sem necessidade de replantar. Se as plantas pudessem preencher candidaturas de emprego, o bom rei Henrique incluiria confiabilidade extrema como a sua principal habilidade.
O valor nutricional impressionaria os especialistas em saúde modernos. Contém mais ferro que o espinafre e altos níveis de vitamina C, nutrientes essenciais que muitas vezes faltavam nas dietas medievais. Durante a escassez de alimentos da primavera, as suas primeiras folhas forneciam nutrição vital. Os cozinheiros medievais utilizavam os brotos tenros como espargos, as folhas maduras como espinafre e os botões florais como pequenos brócolos. Era a versão medieval de um aparelho de cozinha 3 em 1, exceto que realmente funcionava. A medicina popular também valorizava o bom rei Henrique. As suas folhas curavam feridas, enquanto o chá da raiz servia como um laxante suave. Em algumas regiões era chamado de erva de Santa Maria ou todo o bem pelos seus múltiplos usos. À medida que a agricultura se tornou mais comercial, esta humilde, mas vigorosa planta caiu em desgraça. É uma raiz? É uma ostra? Os agricultores medievais não tinham muita certeza do que pensar sobre o salsife, Tragopogon porrifolius. Esta estranha raiz vegetal tem um dos sabores mais peculiares do reino vegetal. O salsife é o equivalente vegetal de alguém que aparece numa festa à fantasia vestido de marisco e ganha o prêmio de disfarce mais convincente. Quando cozido adequadamente, o salsife tem um autêntico sabor a ostras. Esta estranha qualidade tornou-o incrivelmente valioso durante a época medieval, especialmente para as pessoas religiosas que não podiam comer carne ou peixe em certos dias. Registros de mosteiros do século XV mostram que era cultivado especificamente como substituto do peixe durante a quaresma. Nos jardins medievais existiam dois tipos, o salsife branco e o salsife negro, escorcioneira que veremos mais tarde. Ambos têm raízes longas e finas com pele escura que deve ser descascada antes de cozinhar. A versão do mundo vegetal de não julgar um livro pela capa. Debaixo desse exterior feio esconde-se uma iguaria gourmet. O inverno fez o salsife realmente brilhar. Era um dos poucos vegetais frescos disponíveis durante os meses mais frios e permanecia no solo mesmo a temperaturas gélidas. As pessoas medievais simplesmente o desenterravam quando precisavam durante o inverno. Uma vez colhido, pode ser conservado durante meses sem se estragar. Num mundo sem refrigeração, isto tornava-o extremamente valioso. A agricultura moderna afastou-se do salsife porque cresce lentamente e tem um aspecto invulgar. Falando de aparências invulgares, as pessoas medievais tinham outra favorita que as pessoas modernas achariam verdadeiramente estranha, a néspera europeia, Mespilus germanica. Se hoje alguém servisse uma fruta enrugada e mole, a maioria das pessoas a rejeitaria educadamente. Mas as pessoas medievais consideravam-na uma iguaria pela qual valia a pena esperar. A néspera europeia parece uma pequena maçã castanha com a base aberta mostrando as suas 5 sementes. Recém-colhida da árvore, é dura como pedra e tão amarga que é completamente intragável. Mas os jardineiros medievais conheciam o seu segredo. As nésperas europeias precisam de bletting, um processo de amadurecimento controlado ou sobreamadurecimento antes de serem comidas. O bletting é basicamente uma podridão controlada, na qual a fruta repousa durante semanas até se tornar mole e castanha. Os menus de sobremesas medievais foram aparentemente criados por pessoas com padrões extremamente baixos e incrível paciência. Uma vez adequadamente bletada, a polpa da néspera europeia adquire uma consistência de compota de maçã com canela doce que as pessoas medievais adoravam. Livros de receitas do século XIII contêm dezenas de receitas de tortas, geleias e vinhos de néspera europeia. Ao contrário do salsife que escondia o seu valor sob um exterior feio, as nésperas europeias exibiam com orgulho as suas exquisitices. A invulgar forma aberta da base da fruta valeu-lhe alguns apelidos coloridos na época medieval. Muitos são demasiado grosseiros para mencionar aqui. Digamos simplesmente que os agricultores medievais tinham uma comparação anatômica particular em mente e deixemos por aí. O que tornava as nésperas europeias especiais era o seu timing. Amadurecem no final do outono e são uma das últimas frutas frescas antes do inverno. Após o bletting, podiam conservar-se por várias semanas mais, fornecendo doces excepcionais durante os dias mais escuros do ano. A agricultura moderna abandonou as nésperas europeias em favor de culturas mais rápidas e com vidas úteis mais longas.
Os consumidores de hoje querem produtos que pareçam perfeitos imediatamente, não frutas que precisam de semanas para se tornarem comestíveis. Enquanto as nésperas europeias exigiam paciência, o nosso seguinte vegetal esquecido estava quase demasiado ansioso por agradar: a morugem Stellaria media. Ao contrário da exigente néspera europeia com a sua necessidade de tratamento especial, a morugem não tem uma grande história de cultivo. Estava simplesmente em toda parte. Esta diminuta planta com delicadas flores brancas apareceu em todos os jardins, campos e caminhos da Europa medieval. A morugem é como aquele convidado não convidado que aparece em todas as festas, mas traz comida suficiente para que todos fiquem contentes. Os jardineiros medievais não podiam enviar convites para plantar morugem que funcionassem. Os agricultores medievais não plantavam morugem. Não poderiam tê-la parado mesmo que tivessem tentado. Cresce em qualquer solo, brota em qualquer estação acima do ponto de congelação e produz milhares de sementes por cada planta. Em vez de simplesmente arrancá-la como se fosse uma erva daninha, as pessoas medievais reconheceram o seu valor e colhiam-na para obter comida gratuita. As folhas tenras podem ser colhidas durante todo o ano na maioria dos locais. A morugem fresca contém aproximadamente 7 vezes mais vitamina C que o mesmo peso de laranjas. Se os vegetais tivessem títulos medievais, a morugem teria sido o fornecedor real de vitamina C quando nada mais cresce. Os camponeses recolhiam-na para as refeições diárias, mas os registros mostram que as casas nobres também a serviam durante os meses de inverno, quando os vegetais verdes eram escassos. Além da mesa, a morugem também tinha usos medicinais. As suas propriedades refrescantes tornavam-na útil para irritações da pele, e o chá de morugem era administrado para febre e inflamação. A agricultura moderna declarou guerra à morugem com herbicidas, rotulando esta nutritiva planta como um incômodo. Enquanto a morugem lutava por respeito, outro vegetal medieval sofria por causa do seu nome infeliz: a escorcioneira Scorzonera hispanica. Ninguém quer comer algo chamado escorcioneira. Soa como uma doença, não é? Desculpe, não posso ir à escola hoje. Tenho um caso grave de escorcioneira. No entanto, este vegetal, com nome infeliz, era um alimento básico nos jardins medievais. O nome, na verdade, vem da palavra italiana scorzone, que significa serpente venenosa. Os primeiros herboristas acreditavam que esta raiz de pele negra podia curar mordidas de cobra. Embora essa afirmação médica se tenha revelado falsa, as pessoas medievais descobriram algo mais valioso. A escorcioneira era deliciosa e incrivelmente nutritiva. Muitas vezes confundida com o salsify negro, que é uma variedade de tragopogon, sua parente próxima, a escorcioneira tem uma raiz mais longa e reta com pele negra e polpa branca no interior. O sabor é mais suave e doce que o do salsify, com notas subtis de espargos e nozes. O que tornou a escorcioneira notável foi a sua capacidade de armazenamento. Estas raízes, colhidas no outono, podiam ser enterradas em areia numa cave fresca e manter-se-iam frescas até ao verão seguinte. Poucos outros vegetais ofereciam este tipo de segurança alimentar na época medieval. Registros de cultivo do século XVI mostram que a escorcioneira era especialmente popular nos jardins dos mosteiros. Os monges valorizavam-na pelo seu sabor durante os períodos de jejum e pelas suas propriedades medicinais. Médicos medievais prescreviam chá de escorcioneira para purificar o sangue e acalmar problemas de estômago. A melhor parte de cultivar escorcioneira é que pode impressionar os seus vizinhos ao mencionar casualmente: "Vou ali colher a minha escorcioneira", o que o faz parecer que tem um carro desportivo exótico ou está prestes a realizar um feitiço mágico. O declínio da escorcioneira veio com as mercearias modernas e a refrigeração. Quando os produtos frescos ficaram disponíveis todo o ano, os vegetais que exigiam longos períodos de armazenamento perderam o seu apelo. Da cura mágica de cobra às raízes esquecidas, a escorcioneira deu lugar a vegetais mais familiares. Os cozinheiros medievais utilizavam amplamente o levístico. Um raminho podia dar sabor a uma panela inteira de sopa. As folhas secas eram polvilhadas sobre pratos de carne. As sementes eram trituradas para fazer pão. Até as raízes eram fervidas e comidas como pastinacas. O mais impressionante foi que os caules ocos eram cristalizados e usados como guloseimas.
O que tornou o levístico verdadeiramente valioso na época medieval foram os seus usos medicinais. A planta inteira contém óleos que ajudam na digestão, reduzem o inchaço e atuam como um diurético suave. Registros monásticos do século XIII descrevem o chá de levístico como remédio para problemas de estômago e afecções renais. Uma planta de levístico pode viver 20 anos e crescer mais de 6 pés, 1,8 metros de altura, fornecendo uma enorme quantidade de sabor em muito pouco espaço de jardim. Também é incrivelmente vigoroso, sobrevive aos invernos rigorosos e regressa vigoroso a cada primavera. Os jardineiros medievais devem ter pensado que os jardineiros modernos tinham perdido a cabeça. Estás a dizer-me que deixaste de cultivar uma planta que dá sabor a tudo, vive durante décadas e ajuda na digestão? Substituíste o teu cérebro por nabos? À medida que o comércio internacional trouxe novas especiarias para a Europa, o levístico perdeu gradualmente a sua importância. Enquanto o levístico se desvanecia, outra planta verde esquecida enfrentava os seus próprios desafios com um nome muito confuso: a alface de cordeiro ou canônigos, Valerianella locusta. Não tem nada a ver com milho, cor em inglês. Esta infeliz confusão de nomes afetou a alface de cordeiro durante séculos. Enquanto o levístico sofreu o esquecimento, a alface de cordeiro sofreu o mal-entendido. A alface de cordeiro recebe o seu estranho nome em inglês, corn salad, do local onde geralmente cresce em campos de cereais. Corn era um termo genérico para grãos na Europa antes da chegada do milho das Américas. Estes pequenos e tenros vegetais aparecem naturalmente no outono, após a colheita dos cereais, e permanecem verdes durante todo o inverno. É como a criança tranquila da turma que é ignorada por causa de um apelido estranho, mas acaba por ser a pessoa mais interessante ali. Os agricultores medievais descobriram que estes vegetais selvagens de inverno não só eram comestíveis, mas também deliciosos. A alface de cordeiro tem um sabor suave, ligeiramente a noz, sem nada do amargor que encontramos em muitos vegetais selvagens. As folhas podem ser colhidas durante os meses mais frios, quando nada mais cresce. O perfil nutricional impressionaria os especialistas em saúde modernos. Contém 3 vezes mais ácidos gordos, ômega 3, que a alface iceberg, e quantidades significativas de ferro e vitamina C. As pessoas medievais reconheceram o seu valor como vegetal fresco de inverno. A alface de cordeiro tem de ser o único vegetal que sofreu tanto uma crise de identidade como um problema de relações públicas. Foi preciso uma equipe de marketing medieval para esclarecer que não contém absolutamente nada de milho, o grão americano. A agricultura moderna favoreceu variedades de alface com vidas úteis mais longas e uma colheita mais fácil, à medida que a alface de cordeiro desaparecia dos jardins. Outra planta medieval de sabor ousado que foi rejeitada por ser simplesmente demasiado intensa para os gostos modernos. Demasiado intensa para os gostos modernos. Esta é a história do tanaceto ou erva lombrigueira, Tanacetum vulgare. Uma planta da qual os cozinheiros medievais não podiam prescindir, mas que as pessoas modernas abandonaram quase por completo. O tanaceto cresce como uma planta perene e espessa, com folhas parecidas às dos fetos e flores em forma de botão de cor amarelo brilhante. Cada parte da planta contém um aroma potente, uma mistura complexa de sabores amargos, picantes e ligeiramente doces que as papilas gustativas medievais ansiavam. A análise química moderna identificou mais de 40 compostos de sabor diferentes nas folhas de tanaceto. Se as ervas fossem bandas de rock, o tanaceto seria aquela que toca tão alto que os vizinhos chamam a polícia. Os livros de receitas medievais apresentam o tanaceto em tudo, desde pratos salgados a sobremesas. O pudim tanzi, uma especialidade de Páscoa, combinava as folhas picadas com ovos, natas, pão ralado e açúcar e depois fritava a mistura até formar um bolo. O queijo com sabor a tanaceto era popular nas celebrações de primavera e até a cerveja era infundida com tanaceto para ocasiões especiais. Além do seu intenso sabor, o tanaceto tinha uma função prática na cozinha medieval. Os seus poderosos compostos funcionam como um conservante natural, prolongando a vida útil de carnes e produtos de padaria. Isto era inestimável numa época sem refrigeração.
A planta também desempenhou um papel crucial na medicina medieval. O chá de tanaceto era utilizado para tratar vermes intestinais, problemas digestivos e febre. Os jardins dos mosteiros sempre incluíam tanaceto com fins tanto culinários como medicinais, e era frequentemente plantado perto das portas, onde o seu forte aroma podia repelir moscas e outros insetos. Os chefes modernos provavelmente descreveriam o tanaceto como agressivamente aromático, o equivalente medieval a usar letras maiúsculas no tempero. À medida que ervas mais suaves, como a salsa, se tornaram mais populares, o tanaceto perdeu gradualmente o seu lugar nas cozinhas. Enquanto o tanaceto caiu em desgraça por ser demasiado ousado, outro vegetal esquecido sofreu o destino oposto. A couve marinha, crambe marítima, cresce de forma selvagem, não requer manutenção alguma, e ainda assim, de alguma forma, esquecemos-nos completamente dela. Se o tanaceto era demasiado ousado, a couve marinha era demasiado fácil de ignorar. A couve marinha, que crescia ao longo das zonas costeiras do norte da Europa, era uma valiosa fonte de alimento para as comunidades medievais. Esta vigorosa planta prospera em solos arenosos e salgados, onde poucas outras plantas comestíveis podem sobreviver. A couve marinha é como aquele amigo que leva comida a todas as reuniões sem que lhe peçam, mas, por algum motivo, nunca é convidado para as festas fiches. As pessoas medievais colhiam-na de duas maneiras. Os brotos tenros eram branqueados na primavera, como os espargos, e as folhas maduras mais tarde, cozidas como repolho. Ao contrário de muitos alimentos selvagens, a couve marinha tem um sabor suave e doce. O que a tornava especialmente valiosa era o seu conteúdo de vitamina C, 6 vezes maior que o dos limões em peso. Para as comunidades piscatórias com acesso limitado a produtos frescos, a couve marinha prevenia o escorbuto. O desaparecimento da couve marinha da nossa dieta é como esquecer como aceitar dinheiro grátis. Está literalmente ali nas praias, sendo deliciosa e nutritiva enquanto a ignoramos. Enquanto a couve marinha caía no esquecimento, outra planta invulgar lutava com a sua dupla identidade. O pastel ou erva pastel, Isatis tinctoria. Esta é realmente estranha, era cultivada principalmente para fabricar tinta azul, mas as pessoas medievais também a comiam. Ao contrário da couve marinha, cujo uso era puramente nutricional, o pastel vivia uma dupla vida. O pigmento azul das folhas do pastel coloriu tudo, desde roupas à pintura de guerra. Antes do índigo, tentar encontrar roupas azuis era como tentar encontrar um momento de tranquilidade na festa de aniversário de uma criança pequena. Teoricamente possível, mas muito improvável. O estranho é que as folhas jovens do pastel são perfeitamente comestíveis antes de desenvolverem os seus compostos de tingimento. Os agricultores medievais colhiam estas primeiras folhas tenras para preparar saladas e sopas de primavera. O sabor é suave, com um toque ligeiramente picante, semelhante ao das folhas de mostarda tenras. O cultivo de pastel era um assunto mal cheiroso. O processo de extração da tinta azul implicava a fermentação das folhas, o que criava um fedor tão terrível que decretos reais proibiam o seu processamento perto de residências importantes. Era o equivalente medieval daquela comida estranha que faz toda a sua cozinha cheirar mal durante dias. Enquanto lutava para manter a sua identidade como alimento e corante, outra humilde parte de um vegetal estava a ser ignorada, as folhas de nabo Brassica rapa. Enquanto o pastel lutava com a sua dupla personalidade, os nabos sofriam porque as pessoas ignoravam metade das suas qualidades. Todo o mundo conhece os nabos, essas humildes raízes que alimentaram inúmeros camponeses medievais. O que a maioria das pessoas não sabe é que os agricultores medievais valorizavam as folhas verdes da parte superior tanto quanto as raízes de baixo. É como comprar um smartphone e usá-lo apenas para ver as horas. Está apoiado a perder as melhores funcionalidades. As folhas verdes contêm 4 vezes mais cálcio, 3 vezes mais vitamina A e o dobro das proteínas que as raízes. Os camponeses medievais colhiam cuidadosamente as folhas exteriores durante a estação de crescimento sem danificar a raiz em desenvolvimento. Estas verduras eram um alimento básico em sopas, guisados e saladas medievais, aportando o seu sabor ligeiramente picante a refeições invernais que, de outro modo, seriam insípidas.
As folhas de nabo merecem uma digressão de regresso. Estiveram demasiado tempo nos bastidores enquanto as raízes levam todos os aplausos. Do esquirrete às folhas de nabo, estes 15 vegetais esquecidos mostram quanto conhecimento perdemos sobre os alimentos que outrora sustentaram os nossos antepassados.